Oi pessoal, boa noite. Sou o Manuel Quitério, né? Sou artista plástico pernambucano, artista social e primeiro queria agradecer o tempo de vocês, de estarem prestando atenção, de estarem ouvindo um pouquinho das histórias que a gente tem para contar, né? E agradecer também o convite, né? do Consulado Francês e dizer que é uma honra, né? Uma alegria estar falando aqui. E uma vez eu estava andando de bicicleta pela Mamed Simões, ali na Rua da União, e era tarde da noite, e eu vi uma cena que mexeu muito comigo, né? Tinha um senhor dormindo na rua, e aí tinha parado um carro da polícia, e o policial gritava com ele, uma coisa que não vou dizer que como se fosse um bicho, porque não trata nem bicho nem gente, né? Era uma cena de muita... de um balanço muito grande, né? De uma desproporcionalidade da força. E ali aqueles 4 ou 5 policiais ali de noite, eram umas 10, 11 horas, gritavam, né, com aquele senhor, esculhambando, proferindo aquelas frases, né, que ele tinha que sair dali, porque era a rua que tem a delegacia, né? E isso mexeu muito comigo. Foi uma das coisas que, com aquela... naquele sentimento ali, né, naquela raiva mesmo que eu senti, me moveu. Foi uma das situações que me moveu a querer organizar, né, fazer isso com mais força e tentar buscar no meu trabalho a possibilidade de, pelo menos, trazer à tona e encontrar soluções de talvez começar a mudar esse sistema, né? O que eu vejo ainda é que existe uma força colonial, né? Existe um sistema que se sobrepõe às individualidades, né? Que se sobrepõe às diferenças, né? Existe uma intenção de tornar tudo homogêneo, de fazer um padrão de gosto, né? De fazer um padrão de pessoa perfeita, de família perfeita, de sucesso, né? De que com tal idade você tem que ter um apartamento, quando na realidade é que a gente vive num país que tem tanta gente que a perspectiva não chega, né, a meses depois. A coisa é ali, no dia a dia, né, nas próximas horas, na alimentação, na sobrevivência, né. E isso dá muito pouco tempo para sonhar, né, dá muito pouco tempo para pensar na identidade, né. A coisa da rua, assim, existe uma ausência do direito à memória, né? O direito a... Assim, você não tem um espelho na parede, né? Você não tem uma foto, né? E isso mexe muito com a pessoa, né? Chega uma hora que começa a se esquecer, né? Quais são os traços, quais são os gostos, né? As coisinhas. E o trabalho do Aurora, ele parte muito por isso, ele passa muito por isso, assim. A gente traz tenta trazer ali exercícios, né, artísticos, tenta trazer a educação artística, tenta trazer não, a gente traz, né, e autonomia, né, que as pessoas possam se lembrar, possam contar a própria história, né, porque uma pessoa que ela tem um tempo, tem um espaço, tem a condição de contar a própria história dela, ela acredita nessa história e ela consegue reescrever, né? Reescrever as coisas, tá em posse da própria narrativa, né? Eu vou até botar os óculos aqui porque o negócio ficou mais intelectual. Eu comecei a pensar que existe uma questão de colonização simbólica, né? Quando da invasão do Brasil, né? Quando se estabeleceu um sistema majoritário, né, do Brasil como um Estado, e até hoje, né, existe esse esforço de criar, né, o bonito e o feio, né, o que é desejável, né, o que leva para o céu e o que leva para o inferno. E
isso passa pela religião, isso passa pela a formação inconsciente, né? Do que até desde a divindade até o estilo de vida que a pessoa tem que ter, né? E aí eu fico com essa coisa na cabeça, né? De que uma população que está fora do controle da própria narrativa é uma população que está fraca, né? Um povo que não conta a própria história, né? Um povo que não lembra a própria história está suscetível a contar histórias que sejam de interesses outros, né? De interesses privados, né? O Brasil tem essa tendência, né? De achar bonito o que tem lá fora, né? Achar o modelo externo mais legal do que o que a gente tem, né? E isso aí tem raízes muito profundas, né? Tem a coisa da imagem do nativo, né? Como sendo uma coisa de menor qualidade, ou preguiçoso, ou o feio, né? E isso é uma coisa que eu vejo já na minha história, né? Como pessoa, desde pequenininho, de enxergar coisas, de sentir um certo desajustamento e não saber exatamente a que se deve essa sensação, né? E aí, com o tempo a gente vai percebendo que na verdade existe um sistema, né? Existe um padrão, assim, existe uma coisa feita, já formatada para reprovar, né? Para reprovar a gente. Existe uma narrativa, né? De que o sucesso é a pessoa que vai conseguir sair dali e viver, né? Na avenida. E eu vejo isso muito na coisa da rua, né? Das pessoas que estão na rua ali. Na verdade, são as pessoas que nascem já com aquela carga de um sistema enorme, né? Em cima delas. Também está se falando do povo que perdeu a guerra, né? Dos órfãos de uma guerra que já vem aí, né? Há algum tempo. E a gente vê até hoje na cidade, né? O jeito que a cidade vem sendo construída, né? A prioridade dos interesses, né? No espaço público, a violência estrutural, né? Sobre comunidades vulnerabilizadas, né? E como é que essa perda da narrativa ela vem junto desse processo da perda do território, né? Realmente é um sistema, um modo de vida que quer se sobrepor a outro e não há espaço, né, para discordância, né, ou outros jeitos de construir a cidade. E vem com essa ideia do progresso, né, essa ideia da tecnologia de ponta alinhada com todos os maiores e hegemônicos interesses, né. E a gente vê isso na educação, por exemplo, nas escolas, né? Na rede pública, pelo que eu vejo, existe um foco muito grande na formação das técnicas, né? Não que não deva existir, mas eu vejo que o foco, às vezes, acaba sendo formação de mão de obra, né? A gente tem aquelas disciplinas básicas ali, né? Tem a matemática, tem as coisas mais exatas, mas pelo que eu vejo, quando chega na criatividade, né, na liberdade, né, de brincar, na liberdade de inventar novas realidades, né, quando chega na poesia, né, existe uma perda de interesse público, no sentido de que tem esse fantasma, essa ideia assim que como é que não é rentável, né, a criatividade, não é rentável a capacidade de sonhar. E quando um povo perde essa capacidade de contar, né, as histórias antigas e de inventar novas histórias, aí que um povo vira, né, somente a história. E é muito em cima disso que o Aurora nasce, né? Quais são essas pessoas que tá faltando prestar atenção, né? Quais são essas pessoas que não têm o acesso das instituições, a não ser em tragédias, né? E o Aurora de Estrelas, ele nasce em cima dessa ideia, né? Do que é que fica
quando se tira tudo de uma pessoa, quando a pessoa perde tudo que tá ao redor dela ali, né? Perde desde a da coisa material, da casa, perde as rotinas, perde o contato com a família ali. E o que é que sobra depois que a pessoa perde tudo, né? Sobra o coração, né? Sobra a alma, né? E algumas vezes sobra a história para contar. O Aurora ele nasce e se constrói em cima dessa ideia, a ideia das pessoas contarem a própria história, né? De dar ferramentas para as pessoas contarem essa história, né? Viverem de acordo com o que trouxe elas até ali, né? Lembrar que é muito mais, uma vida humana é muito mais do que se encaixar ou não num sistema, né? Apesar da gente acreditar, né, em ajudar, não só ajudar, mas a gente acreditar em trazer ferramentas para as pessoas entenderem esse sistema, né, conseguir sobreviver nesse modelo, mas com a capacidade de contarem as próprias histórias, né, de trazer o próprio repertório, né, trazerem as próprias lembranças, o que é que faz desse povo matéria-prima, né, de reinvenção, de força mesmo, e de saber que em cada vida daquela, né, que de repente conta a sua história, que se faz ouvida, muitas vezes um recomeço, né, uma necessidade de retorno, uma necessidade de afirmação que todos nós temos, né? Todo mundo precisa receber a mensagem positiva, né? Dizer que conseguiu, que precisa do reforço, né? E aí a partir desse reforço, aí, a partir da história ser ouvida, fica muito mais fácil enxergar possíveis caminhos, né? De reconstrução, de se lembrar, né? Qual a história que você tem para contar. A gente trabalha com um modelo de arte, né? De escola, na verdade, que é a escola invisível, que a gente chega nos vazios urbanos, assim que se chama, né? Mas que são cheios, né? São vazios, mas são espaços cheios, cheios de história, né? Cheios de acontecimento, né? A rua está acontecendo tudo o tempo todo, né? 24 horas por dia. E tem ali todas as emoções que uma pessoa pode viver também, numa frequência, numa proporção, né, elevadíssima. Tá tudo concentrado ali. E a gente inaugura a Escola Invisível nesses lugares, né, embaixo de pontes, de coretos, em praças. E durante alguns dias os artistas vão conviver, vão ouvir ali, identificar quais são as dinâmicas sociais, quais são o perfil de pessoas, né, que está naquela situação na rua, vivendo ali. E a gente começa a trazer oficinas artísticas, né, oficinas de pintura, oficinas de arte, oficinas de poesia, de música, né, de dança, e tudo com foco de desenvolver, de trazer um pouquinho de volta a capacidade de criar narrativas, né? O Aurora de Estrelas basicamente isso, trazer para as pessoas a capacidade de contar as histórias dela, né? Trazer não, elas já trazem, né? Ajudar as pessoas a se lembrarem dessa capacidade. E aí, depois dessas sessões de arte pública, os espaços, né, os não lugares, né, os lugares sem direito à memória, eles são transformados, na verdade, em pontos de compartilhamento de cultura, né? A gente pinta tudo, ensina ali alguns desenhos básicos, né? Como lidar com as tintas, algumas técnicas para viabilizar o mais rápido possível, não só mais rápido, mas de um jeito mais profundo e mais permanente também, que aquela pessoa consiga expressar, né, os sentimentos e gerar a renda
né? Pela venda das suas pinturas também. E o espaço público ele deixa de ser um lugar visto como referência de perigo, né? Um lugar indesejável, né? Um lugar onde se levanta o vidro do carro, né? Quando alguém vem falar. E o lugar público passa a virar um espaço de cultura, um espaço de troca de ideia, né? De sobrevivência. A cultura ela traz as dicas, né? Os valores da sobrevivência, do respeito, né? Do equilíbrio. É basicamente isso. Vem para harmonizar o sujeito, né? E é essencial que tenha cultura na rua de graça, né? Para todo mundo. E que se permita que as pessoas consigam expressar, que consigam viver disso, né? Enxergar que a principal coisa é essa sobrevivência enquanto raça, mas enquanto espécie, né? Enquanto a gente achar que um lado tem sempre que ganhar em cima de outro que perde, né? A gente vai estar fazendo a balança aí para o lado de quem tiver mais condições, né? E isso aí é exatamente o que a Aurora vem trazer, né? A rua tem que virar um palco não da violência, mas da cultura, né? Que onde não tem cultura, a violência é o espetáculo, né? E a gente vem para trazer outro pensamento, né? Onde tem espaço, a gente vai trazer cultura e vai fazer dali um lugar de apresentação, de teatro, né? Então é isso aí. Para quem conseguiu assistir aqui até o final, né? Teve paciência e o carinho de escutar aí, eu agradeço muito e vai ser um prazer também receber as perguntas, né? Sobre o processo, também receber mensagens aí no nosso Instagram, o Aurora de Estrelas, né? E convites para falar da nossa história, para pintar. Vai ser um prazer trocar, né? Com vocês e muito obrigado. Espero que a gente tenha mais motivos aí para estar se conectando e aprendendo.